Sons da Terra. Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra e hoje nossa conversa é cinematográfica. Nós vamos falar um pouquinho de um filme que fez o maior sucesso e a história começou aqui na Fundação Limiton. Deixa eu apresentar os nossos convidados hoje, o Luiz Fábio, presidente da Fundação Limiton. Muito obrigado, Fábio, por receber a gente novamente aqui. E também o Alexandre, que é nosso parceiro, ele é veterinário, gestor de projetos socioambientais da Bluestone e também, vou deixar para você dar o serviço, porque além de conferir essa conversa aqui no canal Sons da Terra, onde o pessoal pode conferir esse bate-papo? Obrigado pelo convite. E a gente tem um podcast, Eixo 23, um podcast itinerante, que a gente criou para dar voz aos projetos, isso diretamente do mato. Então a gente vai desenvolvendo aí essas parcerias de conservação da biodiversidade e a gente leva esse podcast lá no meio do mato para gravar com o pessoal. Então, e essa história também foi uma parceria, né, do Terra da Gente. Obrigado por ceder o espaço e a gente vai também estar lá no podcast Eixo 23. A gente vai falar mais sobre a participação da Bluestone também nesse projeto. Mas agora aquela história de cinema que eu falei, nós estamos aqui com um personagem dessa história que virou filme. Filme Rio, que foi um sucesso, uma animação mundial, né? Mundial. E a ideia começou aqui com o nosso amigo Bill. Bill foi um grande personagem. Conta pra gente como foi essa história. A história de Ararinha tem que começar antes de 1800 alguma coisa, quando o biólogo alemão Helmut von Spix descobriu, perto de Curaçá, Bahia, essa espécie que foi depois chamado Spix macaw, ararinha azul. E prosseguiu de lá, foi decimado por tráfico e outros problemas, até a última conhecido saiu do Brasil mais ou menos em 1900, vamos dizer 90. Saiu um macho que logo foi chamado Presley, que virou o flagship. Como é que chama, Luiz? Bandeira. Ave bandeira do mundo de conservação. Presley saiu de Bahia, foi para Paraguai e foi transportado para Europa Leste, onde foi trocado por muita gente. Foi para a Inglaterra, depois foi dado porque o lei estava atrás do possuidor, o dono. Foi para a América e pousou na casa de uma simples senhora. Foi entregue lá por, eles acham, mafiosos. Deixou Presley em uma gaiola na porta dianteira da casa desse Mickey, era o nome dela, onde Presley viveu para alguns anos, até ficou doente um dia e ela chamou o veterinário. O veterinário disse que, Mickey, você sabe o que você tem aqui? Foi a resposta, não é? E aí começou a viagem, o retorno para o Brasil. Olha só. Pousou no Zoológico São Paulo. E naquela época nós estávamos iniciando atividades aqui
e Linda, conhecido como um criador mais ou menos reconhecido, foi decidido de mandar Presley para cá. Só para contextualizar, a Linda, esposa do senhor, né? Que era uma criadora já conhecida no meio, né? Então Presley pousou aqui, nós construímos aquele aviário lá embaixo, especialmente para ele e a criação, porque nós queríamos começar a criar Presley com outras fêmeas adquirido de zoológico e outros lugares. Onde tinha, porque tinha pouco no mundo. Então, a Bird Presley começou e continuou aqui. Lembra que ele não era, nessa hora, um ave jovem. Ele tinha uma certa idade. Nós tentamos várias vezes de criar, de cruzar ele com outras fêmeas boas do zoológico. Mas já passou a época para Presley. Não deu mais para ele criar. E o fim triste de Presley era que um dia Linda percebeu que ele estava falhando. Falha renal. Foi imediatamente enviado para os peritos em Botucatu, onde ele faleceu. De idade, realmente. Dá para dimensionar, dá para ter uma ideia de quanto tempo ele viveu? Chutando 38 anos. E o tráfico é um grande problema dessa espécie, né? Então, ele viveu 38 anos, mas longe da natureza, né? De uma forma até cruel, né? Como antes de chegar aqui, né? Muitos Beck's macaw pousou na mão de poucos indivíduos em Meio Oriente e Oriente. Nós temos hoje uma grande população ali. E o objetivo sempre é para eles retornar para cá. Nós temos um projeto hoje que eu desconheço muito em Bahia hoje, de repatriar Spix macaw para o Brasil. E tem hoje alguns 60 aves aqui de volta. Bom, o Presley, que está na história do Bill e da Linda, né, que é uma história muito bacana da Fundação Limiton, e no filme seria mais ou menos inspiração, né? Seria o Blue, que é o personagem do filme que fez tanto sucesso, né? Claro que é uma história inspirada, e você inclusive consegue conferir no site do Terra da Gente uma reportagem que conta um pouquinho dessa história do Bill com a Linda, e também falando um pouquinho sobre o filme. Nós estamos falando da ararinha, e é bom a gente explicar bem, né, Luiz? Porque nós temos a ararinha, arara de liar, ou lear, como algumas regiões o pessoal fala. Temos a arara azul do Pantanal. São 4 araras, né, que tem essa cor, que não é azul, que a gente sempre frisa, né, que a gente brinca que é uma ilusão de ótica, né, por causa da questão das penas, né? A história do filme Rio é uma animação, então tem toda uma licença que a gente tem que dar, porque o filme é uma outra história, né? É uma outra história que se conta. A participação e a contribuição do filme é em outro aspecto, né, de popularizar a espécie. Isso, exatamente. Tem uma série de questões ali, mas é óbvio, não é um documentário da National Geographic, é um filme de animação da Disney, né? O fato é que esse começo da história de uma ararinha que é encontrada nos Estados Unidos e que vem para o Brasil, ela tem esse fundo de verdade. Ou seja, o personagem Blue
ele de fato existiu, foi uma ave real que viveu... O fio condutor é real, O né? fio condutor, até uma certa parte do filme, ele é real, ele bate com o que aconteceu. E o Blue viveu aqui na fundação, viveram aqui embaixo, né, por alguns anos, mas infelizmente ele, como o Bill falou, ele já chegou numa idade muito avançada e não se reproduziu, o que é uma tristeza, porque mostra como o tráfico realmente danoso, impacta, né, as populações, porque foi um bicho que passou grande parte da vida sozinho, numa casa, e os papagaios são super sociáveis, né, eles precisam de outros para se sentir bem, e esse bicho teve uma vida a boa parte da vida dele foi muito triste nesse sentido, e ele teve um pouco de alívio aqui quando ele teve em contato com a Flor, que era a primeira namorada que veio aqui para ele, né, que ele viveu com ela um tempo, e aí ele já estava velho demais e acabou morrendo, né? E esse é um caso que eu falo que mostra de maneira muito clara como o tráfico, porque no caso da Spix foi só tráfico, a ameaça desse bicho sempre foi o tráfico. Existem vastas áreas de caatinga no Brasil íntegras que poderiam ter Spix e não tem. Então assim, a ararinha azul foi um bicho que foi levado à beira da extinção exclusivamente por conta da ganância das pessoas em ter animais raros em cativeiro, né? Então não há desculpa nesse caso, ela foi extinta na natureza pela ação humana por conta do tráfico. E aí a gente tem outras 3 espécies. A Spix, então, é uma linhagem de araras que evoluiu na caatinga brasileira. Popularmente ararinha mesmo. Ararinha azul. Ela é uma arara pequena, né? Então vamos desenhar no mapinha aí, geograficamente. Essa é da caatinga. Isso, é uma linhagem de papagaios endêmica da caatinga, exclusiva da caatinga brasileira, só tem caatinga no Brasil, né? Que evoluiu ali naquela região e sempre... Curaçao, Bahia, né? Mas... ali naquela região de Curaçao, mas outras áreas também, no interior ali da Bahia, Pernambuco, tem relatos para o Piauí, então ela está nessa porção meio norte-centro da caatinga, e sempre foi um animal raro e por isso procurado pelos traficantes, né? A gente imagina que muitas ararinhas foram capturadas e morreram na mão dos traficantes que não sabiam manejar ou capturaram adultas, enfim. Tinha ararinha azul que era vendida em São Paulo, vendida em loja de rua em São Paulo, loja de rua. Tava lojas de animais de estimação na década de 60, 70 e tinha ararinha azul pendurada na porta da loja. Então assim, era um bicho que aparecia, né, e que eventualmente, esporadicamente, aparecia no exterior também, mas sempre a ameaça sempre foi o tráfico, né, o desejo das pessoas em ter animais raros em cativeiro. Aí nós temos a ararinha. Tem a ararinha, então, caatinga. ararinha na caatinga. Então a gente tem um outro gênero de aves azuis, de papagaios azuis. Então a gente tem a arara azul do Pantanal, que a gente chama de arara azul grande, porque ela não ocorre só no Pantanal. Tem populações também na Amazônia E a arara e no azul do Cerrado. Pantanal é a maior também. É o maior deles, né? Essa arara azul é o maior dos papagaios no mundo, ela chega a ter 1 metro de comprimento. Então é um bicho que ocorre... todas as araras azuis, elas são de áreas abertas e secas. Elas gostam desses coquinhos, elas são adaptadas para pegar determinados tipos de coco em áreas secas do Brasil. Então a gente tem a arara azul grande, que é essa que está gritando aqui atrás, ocorrendo no Pantanal, que está a maior população, na Amazônia e em áreas do Cerrado do Brasil. Sempre em áreas abertas, áreas secas, né, áreas mais secas, onde tem abundância de coqueiro. Depois a gente tem a arara azul de Lear, que a gente tem aqui na Fundação também, que ocorre endêmica da caatinga, que ocorre numa área muito pequena da caatinga também. Essa é uma vizinha da ararinha. Vizinha da ararinha azul. E por último, uma espécie que o último bicho vivo foi visto em 1938, mais ou menos, estava no zoológico de Buenos Aires, que é a arara azul pequena. Que essa a gente não sabe nem o peso, que é a Anodorhynchus glaucus, que ocorria na Argentina e muito parcialmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Brasil. Então tinha poucos registros aqui nos 3 estados do sul do Brasil e principalmente na região de Corrientes, na Argentina. Essa foi dizimada, acabou,
no começo do século XX. Então, alguns bichos apareceram... Tráfico também? Ninguém sabe, na verdade, mas não foi o tráfico nesse caso. Pode ser perda de... Ninguém sabe exatamente qual foi a causa principal, mas tem gente que fala que até a Guerra do Paraguai impactou as populações. Essa história da aranha porque era uma arara mais ou menos, a gente imagina, né, de uns 65, 70 centímetros de comprimento. No momento onde os exércitos estavam brigando ali na região, na divisa do Brasil com o Paraguai, e obviamente na guerra, especialmente nessa guerra, as pessoas não tinham o que comer. Então você imagina, um papagaio que devia pesar aí em torno de 700 gramas, era muito fácil, obviamente ia ser comido, né? Então a gente não sabe se a Guerra do Paraguai auxiliou, se o desmatamento para construção de estruturas, né, nessa época também acabou levando à extinção dos coqueiros, do coquinho do butiá que ela comia. Enfim, várias causas concorreram e essa arara está extinta. A gente só tem um exemplar em museu aqui no Brasil, tem alguns exemplares em museus da Argentina e depois alguns em museus americanos e norte-americanos e europeus. Mas é um bicho que desapareceu mesmo, assim, essa foi extinta. A questão das araras sempre foi muito importante aqui na Fundação, desde os tempos que a dona Linda estava cuidando das aves aqui, né? Então a gente teve no plantel a Spix, a ararinha azul, e à medida em que começaram a aparecer algumas araras azuis de Lear, que é essa espécie endêmica da Bahia, da caatinga baiana, elas também vieram aqui para a Fundação, por um tempo. Depois essas araras foram destinadas para outros criadouros, outros zoológicos, e a gente ficou sem as araras de Lear aqui nos nossos aviários, na Fundação. Muito recentemente, nós fomos convidados novamente pelo CEMAV, que é o Centro Nacional que cuida do ICMBio, que cuida das aves. Esse centro possui um programa de cativeiro, ele gerencia um programa de cativeiro da arara azul de Lear, e aí nós fomos convidados a receber algumas aves que estavam num criadouro e que teriam que ser transferidas. E aí foi um momento muito oportuno, porque foi quando eu entrei em contato com o Alexandre e falei, Alexandre, a empresa chama Bluestone, é uma arara azul. Poxa, você vai deixar a gente na mão agora? Vai deixar passar essa? E o personagem do filme lá também era Blue. Tá muito bom, a gente não pode perder uma oportunidade. E aí nós fizemos uma ação com a Bluestone, que foi muito oportuna, foi super importante para nós, onde a Blue nos patrocinou, né, na reforma de alguns aviários, na manutenção das aves, como já vinha, né, no caso da Fundação em geral, mas aí a gente conseguiu uma ação específica para a arara azul de Lear e o mais importante, no transporte das aves. E é um projeto desafiador, né, Alexandre? Sim, porque a Bluestone já vinha investindo em projetos de conservação do pato mergulhão e como a gente tem um contato próximo, com o Luiz, e a Bluestone ela sempre quis apoiar, incentivar mais projetos de conservação de forma direta, né? Como eu atuava com o pato mergulhão como veterinário, como parte do grupo assessor lá de consultoria lá do PAN, Plano de Ação Nacional, a gente sempre esteve muito presente nas ações, né? A gente não queria só investir e ficar de longe, a gente sempre quis estar atuando de forma efetiva nos projetos. E eu falei, gente, a Blue sempre teve essa ânsia de querer fazer mais para a questão da conservação da biodiversidade. A gente está entendendo cada um dos componentes aqui, quanto cada um precisa. Porque são projetos sérios, o Bio aqui, a gente sabe que 20 anos, não é à toa, né? Então a Bluestone sempre preocupada e aonde ela vai investir, aonde ela vai querer estar com o seu nome vinculado e o principal, tenha projeto de começo, meio e fim, né? Tenha um aspecto científico, esse aporte, né, científico. E aí tem essa parceria que foi muito bem-vinda, né, uma parceria científica, onde a Bluestone quer, através do seu patrocínio, intensificar as ações da Fundação Limiton, onde ela possa, através desse investimento, ela intensificar cada vez mais essas reproduções e essas ações de reproduzir os animais aqui e conseguir reintroduzir na natureza, né? Ou reabilitar esses animais, né? Seja de apreensões, enfim, animais que chegam para a Fundação trabalha essa reabilitação e eles são destinados para esses projetos de reintrodução. E essa parceria tem dado bons frutos aí, e agora a gente ficou
ficou muito satisfeito, né, de poder fazer parte desse projeto com as lírias, né? E que venha bons frutos aí, né? Que é o que vai acontecer agora, porque parte dessas araras, inclusive... E essas ações que o Alexandre fala, quais são as ações, assim, no caso da arara de Lear, né, eu acabo falando sempre, quais são as ações práticas, assim, só para a gente ter uma... Então, a primeira foi, de fato, essa ação emergencial de conseguir trazer as aves, receber e trazer e deixar todos bem estabilizados. Agora está tudo muito calmo, está tudo bem, muito bem até, por sinal. E um próximo passo é que nós temos, eu tive a felicidade, a sorte de orientar durante o mestrado hoje doutora e pós-doutora, né, a Érica Pacífico, que tem um projeto de muitos anos com arara azul de Lear, lá na Bahia, na natureza. E a Érica fez o mestrado comigo, com arara azul, com a biologia reprodutiva da Lire, lá na Bahia. Foi fazer o doutorado na Espanha, voltou para o Brasil e agora é pós-doutora lá no Museu de Zoologia, supervisionada por mim. E a Érica tem um projeto de muito sucesso, eu considero, não é porque ela está associada conosco, mas eu já falava isso sempre, um dos projetos de longo prazo mais bem-sucedidos de conservação no Brasil. Ela está há mais de 15 anos trabalhando com essa arara lá em Canudos. E a Érica, inclusive, vale dizer, foi estagiária da Fundação Limington, né? Começou aqui, né, Começou aqui na Fundação. Começou aqui, realmente. Foi estagiária da Fundação Limington, depois foi minha aluna de mestrado, enfim, agora segue a vida dela, a carreira dela científica. E a Érica tem um projeto muito bem sucedido de reintrodução das araras lá na Bahia, no Boqueirão da Onça. E é fundamental para a espécie. E é uma área muito interessante porque tinha duas araras lá, duas araras de Lear, que a gente todo dia morria de medo de acontecer alguma coisa com elas, porque uma coisa é você soltar uma ave na floresta amazônica, onde você dá 2 passos e acha uma fruta, onde você vira o bico para cima e toma água da chuva. Na Caatinga você tem que ser bem malandro, você tem que ser muito bom para viver na Caatinga. E essas duas araras que estavam lá no Boqueirão que estão lá no Boqueirão da Onça, nativas, selvagens, desde sempre, a gente estava apavorado, porque a gente queria reintroduzir logo, porque elas têm que ensinar para as araras que nasceram em cativeiro, né, e essas vieram da Espanha ainda por cima, como sobreviver num ambiente difícil que é a Caatinga. E deu muito certo, né? Então a Érica soltou, já tem filhote, as araras se reproduzem lá, um projeto maravilhoso. E parte dessas araras aqui, a Érica está vindo aqui na Fundação em breve, para fazer uma análise dessas 10, porque parte desse grupo a gente tem interesse se passar pelos testes, né? Comportamentais, sobre aqueles testes de reintrodução que a gente faz, são os testes sanitários, comportamentais e físicos, elas sendo aprovadas nesses, a gente quer que elas sejam destinadas para reintrodução também. Aí é mais uma etapa legal da gente acompanhar. E nesse processo... É onde entra a Bluestone para ajudar na execução dessas ações. Viu? Porque a gente tem que ser claro, ninguém faz conservação sem investimento. É caro fazer conservação, né? E eu estou muito feliz da Bluestone poder fazer parte junto da Bluestone, de poder ajudar na execução, né? Então, assim, conservação é feita de parcerias científicas, né, com métodos muito bem realizados aí com a ciência, que é onde eles entram, né, e com know-how. E nós estamos muito agradecidos que junto, essa junção, essa parceria, podemos realizar esses sonhos. Isso está sendo um sonho para mim. Primeiro, trabalhar com eles, que é sempre o sonho, né? Você sempre tem aquelas pessoas que é o macho da conservação. Isso é poder atuar junto e com o apoio hoje da Blue está sendo muito prazeroso, porque a gente está vendo projetos a longo prazo, não é aquela coisa momentânea ali, pronto, acabou. A gente está vendo, né, coisa para anos, né? Que aí sim você tem um sucesso, pode falar que vai ter um sucesso numa reintrodução. E a reintrodução leva anos. O que eu falo, é diferente da soltura. Soltar não é bom, é errado, não deveria ser feito. Soltar é diferente que a reintrodução. A reintrodução não é uma corrida de 100 metros. A reintrodução é uma maratona. Então, assim, depois que você solta, o mais fácil, na verdade, é soltar. É a hora que solta. Essa parte é moleza. A gente faz hoje isso aqui com o pé nas costas. O difícil da reintrodução é
o monitoramento, que poucos projetos fazem. Você tem que acompanhar para ver se deu certo. Que é a única forma Nossa. de você auditar o investimento. A gente coloca aqui algumas dezenas de milhares de reais por ano. A única forma de você auditar tudo que você investiu, falar, isso aqui funcionou, deu certo, é monitorar a reintrodução. É ali que você sabe se o dinheiro que você gastou pagando funcionário, pagando conta de água, de luz, limpando, criando os bichos, 10 anos de preparo, você vai ver... Bichos que demoram, às vezes, no caso da arara azul, demoram 4 anos. O Amazônia rodocorita demora 8 anos para chegar na maturidade sexual. Então, assim, quando você pega um Traduz filhote... no nome popular para... O Chauá, o outro projeto que a gente tem, o filhote, para ele cruzar a primeira vez, para ter maturidade, são 8 anos. Então, quando você começa um projeto aqui, você não pode terminar em 5 anos. Você tem que terminar em 16. Porque você tem que acompanhar esse bicho para ele fazer a primeira reprodução na natureza, para essa população começar a ser autossustentável. Então você não fala de projeto de 5 anos. E pela experiência de vocês, quais são as diferenças nessa reintrodução, por exemplo, da ararinha, que a gente falou, né, que é tema do filme, e da arara de lear? Qual a dificuldade para uma? Ou elas são muito parecidas assim nesse trabalho de São reintrodução? projetos completamente diferentes. A arara azul de lear, que a Érica está reintroduzindo lá em Canudos, lá no Boqueirão da Onça, perdão, já tinha essas 2 professoras. Boqueirão da Onça é ali, região... Da Bahia. Da Bahia. Da Bahia. Próximo Não muito longe de Canudos. Próximo Pernambuco, não? Mais ou menos, mais do Pernambuco, centro. Pernambuco, Pernambuco, né? sim. Petrolina ali. Mas o fato é que aonde está sendo reintroduzidas as liras, a gente já tinha bichos lá, 2. Ajuda muito. Ajuda muito. No caso da ararinha azul, tem uma dificuldade adicional, porque as ararinhas azuis que vieram da Alemanha para serem reintroduzidas nunca viram a caraibeira na vida. Praticamente um gringo chegando. É o que eu falo, você pegou um cara que nasceu e viveu descendo do apartamento pro playground e indo de carro blindado para a escola particular e voltando na Vila Madalena e solta ele no meio da caatinga. É isso, ele não sabe nada, ele não sabe como achar água. Então, no caso da ararinha azul, é uma dificuldade maior, mas eles estão fazendo uma coisa que eu particularmente acho que dá certo, e eu gosto, nos meus projetos, eu faço isso. Porque a gente tem muito aquela ilusão que a mídia colocou e que pessoas que são leigas no assunto ficam falando, que você solta o bicho e ele vai embora. Que beleza, foi embora, né? Aquela coisa. Isso é errado. Os bichos devem ficar meio perto da gente. Tem que ter um treinamento ali. Solta um pouco, volta. Isso, exatamente. Esse é um segredo. E lá na Spix, várias das ararinhas vêm comer a comida no viveiro, como as ararajubas fazem também. Isso é muito bom. Porque a gente tem que pensar, para o projeto dar certo, nos filhotes desses bichos. Então, as ararajubas que nasceram conosco lá em Belém são ararajubas do mato, elas não querem saber de ficar perto da gente. Mas a gente tem ararajubas que foram soltas, que a gente monitora quase que colocando a mão. Que é ótimo, porque você sabe se o bicho está bem. Você olha para ela e fala, ela tá legal hoje, ela tá com a pena boa. É muito mais fácil de monitorar. Até ela não depender mais da ajuda do ser humano. Então, assim, tem que ser gradativo, não tem que ter pressa. Por isso que é importante o apoio de longo prazo. De longo prazo. Porque senão você pode morrer na praia. Porque é difícil manter isso tudo rodando. E é muito difícil, às vezes, dar o resultado, né? Quantificar isso, né? Pro investidor, né? Se o investidor também não tiver a cabeça, falar assim, ó, calma, né? Ele tem essa pressa, né? Ele tem essa pressa de ver o resultado. E com a natureza é o tempo da natureza, é o tempo dos bichos. O tempo dos bichos não é o tempo nosso. E aí, uma coisa importante é sempre lembrar isso. Reintrodução é uma maratona. Você tem que estar preparado para correr 42 km correndo. A Blue Sun tá com fôlego aí. Muito. Ela acredita. Por isso que a gente escolheu, a gente queria estar junto com projetos, com pessoas como Luiz Fábio, que é uma referência internacional, né? E Bill, Fundação Limite, enfim. A gente sabe que o investimento está sendo feito com protocolo, com ciência, não é aventureiros, são pessoas que têm o know-how de 20 anos, tem um conhecimento técnico, então foi uma junção onde a Blue pode investir pensando na conservação efetiva da biodiversidade. Isso é fundamental. Agora o Bill falou uma coisa bonita, falou de sonhos. Bill, quando você vê uma ave
que vocês cuidaram, que teve todo esse carinho no cuidado, voltando para a natureza, dando certo, né? O projeto dando certo. Qual é a emoção, viu? Como você se sente? Indescritível. Não dá para descrever. É um prazer tão grande. Eu tenho tanto amor por esses aves. É incrível. Não sei. Parte de mim. Linda era igual. Imagina. Era apaixonado por tudo isso. Para ver ave voando livre. Nós temos tanto por aí. E eu sempre estou olhando, pensando, como é que vai a vida dessa ave? É lindo, né? Fazer parte, ele poder acompanhar, né? Os filhotes que nascem aqui e voltar para o céu lá de Belém, né? Isso. Animal que estava há 100 anos, não era mais visto, espécie que não tinha mais lá. E eles estão voltando com esse animal para lá, gente. Isso é lindo. Mas Marcelo tira muito vídeo fantástico de nossas aves voando livre nessa mata de... Como é que chama? Utinga. Aquele parque de Belém. Utinga. É uma realização, realmente. Pena que Linda não está aqui para ver mais dessa aqui. Mas em algum lugar ela está feliz com esse trabalho que ela começou e continua sendo feito. Bom, queria agradecer, Luiz, mais uma vez. Obrigado pela participação. Venham sempre. Parabéns pelo projeto. Alexandre. Eu que agradeço aí o espaço para a gente poder também divulgar, né, esse podcast junto com Sons da Terra, Terra da Gente, que é um grande parceiro da Bluestone e que é um grande parceiro da divulgação, né, da conservação da biodiversidade. Eu agradeço muito. Bill, obrigado mais uma vez. E que o mundo continue azul, né? Com as ararinhas aí, com a arara de lear. Que venham muito mais filhotes para voltar para a natureza, não é não, Bill? Bom, eu preciso mais uma vez dizer quanto nós aqui da Limington agradecemos o suporte primordial de Bluestone, de Terra da Gente. Luiz, mas que parceiro é isso? Fantástico. Nós estamos sempre agradecendo isso. Todo dia eu dou graças. A gente que agradece por poder fazer parte dessa história. Legal, bacana. Foi mais um bate-papo aqui do Sons da Terra. Sons da Terra.